o hino de louvor a Deus para a glorificação do nome do Senhor Jesus Cristo, acompanhado com o organista Rafael Carrancho, que é o nosso irmão mais novo da igreja. Eu vou cantar o hino intitulado Deixa Penetrar a Luz. Glória a Deus. Se ao inimigo temes combater, se estás em trevas e não tens poder, que a formosa luz de Deus fulgure em ti e serás feliz assim. Deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz, que a formosa luz de Deus fulgure em ti e serás feliz assim. Se a tua fé é fraca no Senhor e não mostras fruto ou nenhum fervor, que a formosa luz de Deus fulgure em ti e serás feliz assim. Deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz, que a formosa luz de Deus fulgure em ti e serás feliz assim. Se na luz estamos, que divina luz, se nos limpa sempre o sangue de Jesus, temos claridade em nosso coração e vivemos nós na luz. Deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz, que a formosa luz de Deus fulgure em ti e serás feliz assim. Se de Deus o Espírito Consolador traz a luz do céu divino resplendor, penetrando ele no teu coração, viverás então de amor. Deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz, que a formosa luz de Deus fulgure em ti e serás feliz assim. Se alegre fores a mansão sem par, ou enfrenta as trevas que vão se afastar, que a formosa luz de Deus fulgure em ti e serás feliz assim. Deixa penetrar a luz, deixa penetrar a luz, que a formosa luz de Deus fulgure em ti e serás feliz assim. Glória a Jesus. Muito bem, pela graça de Deus, nós já temos cantado o hino de louvor a Deus para a glorificação do nome de Jesus Cristo. Nós estamos muito alegres e felizes porque o nosso nome está escrito no livro da vida. E disto nós temos certeza porque o Senhor Jesus Cristo nos deu esta certeza, pois a morte de Cristo na cruz do Calvário é a causa da nossa salvação. E as suas misericórdias são a causa de não sermos consumidos. Aleluia. Nós temos conosco hoje neste programa a nossa querida irmã Fernanda Lopes, uma das nossas irmãs pioneiras desta igreja,
que o Senhor Jesus tem salvado para si, tem escolhido para esta tão grande salvação. Amém. Glória a Jesus. Portanto, nós queremos apresentar a você, a nossa querida irmã Fernanda. A paz do Senhor, irmã Fernanda. A senhora está bem, né? Obrigada, Senhor. É muito prazer todo nosso aqui, termos a senhora aqui como participante deste programa, não é? Senhor, também. A Voz do Evangelho é um programa que Deus nos deu a condição de fazermos, não é? Para a propagação do Evangelho, não é? E nós queremos apresentar, como já apresentamos, a senhora ao público, não é? É verdade. E agora a senhora está sendo vista e também vai ser ouvida, né? Amém, Jesus. Pois esperamos que a senhora nos conte alguma das bênçãos que Deus tem dado à senhora, e também nós queremos pedir à senhora que conte para nós e para o público como foi assim o princípio da sua salvação, ou o princípio da sua conversão ao Evangelho de Jesus Cristo, pois evidentemente que a senhora era uma pessoa católica romana, não é? Muito bem, mas nós queremos saber como é que foi a sua mudança de posição, não é? Da religião católica para o Evangelho de Jesus Cristo. A senhora, por favor, nos conte como é que foi esta experiência maravilhosa. Uma experiência que eu tive com Deus, porque eu lia a Bíblia, estava ainda na Igreja Católica, e eu sempre pegava na Bíblia para ler. Mas eu depois eu vi muitas coisas na Bíblia que, enfim, que via... Despertou o seu coração, né? Enfim, que eu vi logo que o meu coração estava mesmo enlouquecido com amor muito a Deus. Só eu resolvi ir a uma igreja evangélica há um tempo, nem sequer seja há tempo, porque agora esse é o tempo desde que estou com o Senhor. Mas eu gostei muito e Deus falou logo o meu coração para ir para o Evangelho. E é na altura que então fui à igreja do Senhor e lá continuei a minha decisão com Jesus. Senti no meu coração que é que devia de servir a Deus, a Jesus Cristo, que era o meu Salvador, porque Ele é que morreu por mim na cruz. E aceitei Jesus em 1979. E depois fui batizada em 1983 na sua igreja, e mesmo já em 70 e tal, já estava penso que já estava. E estou muito feliz porque Deus tem usado muito no meu coração. É onde alegre, era uma pessoa que alegrava, mas por dentro andava triste. Mas desde que aceitei Jesus, eu fui uma nova criatura. Me dei logo. Fiquei logo com a paz no meu coração, com a grande alegria e de servir a Jesus. E também foi o que me fez mais. Fui saber que Deus que me tinha salvado e que me tinha libertado, porque Ele é que morreu por mim. Claro. Então, batizei-me. Quando eu cheguei a casa, eu estava, muito alegre por Jesus. Aquela noite, não dormi nada, com grande alegria que eu tinha no meu coração. E depois eu segui e Deus tem-me usado muito no meu coração. Tudo que tenho na minha vida tem corrido muito bem. Tudo quanto eu quero Jesus, eu falo com Jesus, vejo aos pés de Jesus, fecho no meu quarto, pego na Bíblia e pego a ler as mensagens de Jesus e sinto uma presença grande de Deus. Então, eu estou muito contente, muito feliz de estar na nossa igreja. Tenho tido muitas curas que Deus tem-me dado. Eu tinha uma grande enfermidade que me deu de repente, foi lá por causa de 4 anos. Eu estava em casa, minha filha não estava em casa, e de repente estava no meu quarto e senti o sangue sair do meu nariz muito quente. Eu fiquei toda com os braços como apelando, e é tudo cheio de sangue. E fui ao telefone, chamei a minha filha, estava em casa de uma vizinha nossa, e eu estava mesmo morrendo. Uma hemorragia? Foi uma hemorragia que eu tive.
Depois, a minha filha chegou, credo, não havia toalhas que aguentasse. E levaram-me para a emergência, para o hospital. E lá o doutor esteve-me tratando de nariz e tive com a bacia diante de mim com aquele sangue a cair. E depois o doutor disse que tinha sido uma grande hemorragia, até podia dar-me um trombose, não sabe, se aquilo não saísse o sangue. Bem, eu fiquei, quando vim para casa, eu lembrei-me logo, senti-me uma alegria no meu coração, chegar a casa e chamar o Senhor para que orasse por mim. E foi a 1h30 da manhã, o Senhor estava ainda deitado, não sei se o Senhor se lembra. E eu chamei, e na altura que o Senhor orou por mim, foi mesmo por telefone. Eu senti uma cura muito grande em mim, porque eu estava desfalecida e eu estava já com muita força. Fui-me deitar e os doutores lá deitaram-me um tape pelo nariz dentro. E eu tinha que tirar aquele tape no outro dia, às 5 horas da tarde, vim aqui ao hospital. E graças a Deus não foi preciso. Então fui-me deitar, a minha filha quis dormir comigo e de repente eu senti que me saiu qualquer coisa do nariz e acordei, a minha filha estava acordada. E ela disse: mãe, está-te saindo o tape. Eu disse: mas isto não era para ainda, olha, isto é coisas de Jesus, porque isto é um milagre que não sei como fazer, porque eu não posso estar com isto aqui neste nariz. E de repente ela puxa, aquele disse: em nome de Jesus, puxa esse tape. E ela puxou o tape para fora, aquilo foi muito grande. E o pastor vê limpo, que nada de sangue tinha. Até hoje, graças a Deus, fiquei boa completamente, eu não cheguei a ir ao hospital mais. Glória a Jesus. Mas eu não fui. Graças a Deus, Jesus me curou. E tem mais e mais também para dizer, assim, pastor. Das bênçãos que das você bênçãos que eu tenho, muitas mesmo também. E outra, eu também tive os meus pés muito feridos, o pastor sabe. Eu me lembro. Eu estava terrível, 5 anos, com uma grande enfermidade. E eu escondia-me toda a gente e levava-me sempre para a fábrica para ninguém ver, que eu tinha receio de me ver. Mas eu falei que o Sr. Pastor curasse para mim e a igreja. Jesus veio no outro dia, eu fui-me deitar, os pés numa chaga, no outro dia, quando eu acordei, eu já não tinha nada. Isso é da gente dar glórias a Deus, o Deus que a gente serve, um Deus vivo, real, que está no nosso meio e dando também muitas graças nas nossas vidas. Eu qualquer coisa eu tinha medo, não tenho medo de nada. Agora, tudo o que Deus quiser para mim está feito à sua vontade. Glória a Deus. Glória a Jesus. Eu sinto-me muito feliz em estar e também digo isto dentro do meu coração, mesmo para os nossos irmãos que estão em suas casas, os nossos espectadores que estão lá nas suas casas, que aceitem Jesus como seu Salvador, que vão ver a mudança que vão ter nos seus corações, porque é muito bom a gente servir a Deus. Não é verdade? É verdade. Eu estou muito contente e mais que a gente penso que não vai ter muito tempo para estarmos aqui, para poder contar. E é verdade. Tem mais ainda para contar. Maravilhas. Mas, irmã Fernanda, eu quero fazer uma pergunta à senhora, o seguinte: antes da senhora ter o seu encontro pessoal com Jesus Cristo, ainda a senhora estava na sua religião, na religião de seus pais? A senhora tinha, naquela época, a senhora tinha certeza de salvação? Não, senhor. A senhora, o que a senhora sentia na sua alma, no seu coração? Eu sentia sempre uma coisa que não estava certa e que queria ter Deus. A senhora queria ter uma certeza, uma né? certeza de uma salvação. Certo. É o que eu tenho. Então, eu não me importo. E hoje, quando a senhora, agora que a senhora tem Cristo no seu coração e que segue a Cristo, o que a senhora sente hoje e que pode dizer aos seus amigos telespectadores? O que a senhora sente? Eu sinto uma alegria no meu coração de dar mensagem aos que encontro. Agora a senhora tem a certeza da sua salvação? Tenho, sim, senhor. Posso morrer mesmo agora, a qualquer hora que Deus, porque eu sei muito bem que o meu nome está escrito no rolo da vida. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Eu sei, porque quando eu aceitei Jesus, foi mesmo, me deu o meu coração, me deu tudo. Mansa e não está já com ódio a ninguém. Enfim, tudo para mim é bom. Tudo para mim é bom. Glória não tem nada de mal no meu coração, não. Por isso é que eu quero que
que os nossos irmãos que tenham um encontro com Jesus Cristo, leem a Bíblia e compreendem bem, quem não sabe, compreenda, vai a uma igreja evangélica, que os pastores sabem muito bem de traduzir aquelas mensagens ao seu povo, não é verdade? Glória a Deus. Porque é tudo uma coisa linda, então, tudo que Deus falou, tudo que Deus passou, está tudo escrito ali. Sim, mesmo porque o Senhor Jesus nos deu esta incumbência de pregar o Evangelho a toda criatura, né? O Evangelho de Jesus Cristo, como nós sabemos, não é uma religião, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Glória a Irmã Deus. Fernanda, religião por religião, o mundo está cheio de religião. Está, sim, senhor. Né? Mas vejamos que nenhuma dessas religiões dão esperança de salvação. Não dão. Né? Não dão. Mas a gente dá. Pode dizer uma coisa daqui, outra diz outra coisa dali, mas para salvação e perdão de pecados e certeza de vida eterna, só o Evangelho de Cristo mesmo. Olha que é a nossa rocha, o nosso refúgio, é o nosso domínio. É como diz Davi, Senhor, Tu és a rocha da minha salvação. É a rocha da minha salvação. Glória a Deus. Só então, eu estou muito contente, e mesmo digo no meu coração, eu estou muito contente em servir Jesus, eu sinto-me alegre, porque há uma alegria. E a reação da sua família? Qual foi a reação da sua família quando a senhora se converteu? A minha família, eu padeci um bocadinho com eles, com a minha filha, também, nós sempre falando, e algumas dessas pessoas, não. Mas acho que a minha filha, não. Mas a minha filha está sempre, minha mãe, eu disse, eu vou fazer aquilo que eu mando, ninguém me manda a mim, eu faço o que Deus me pôs no meu coração, tenho que fazer. Sim. Ninguém me mandou ir para a igreja, Jesus é que me enviou. Ninguém disse, vá evangélica, vá. Não. Eu quis procurar a minha alma salva. Porque Jesus morreu por mim, eu também tenho que morrer por ele. Não me importa que aconteça o que acontecer, até que eu seja morta, que seja lá de qualquer maneira, e não me interessa. Porque Jesus me salvou, pode matar o corpo, mas o meu espírito está com Deus. É verdade, é verdade. O Senhor Jesus Cristo, a propósito disto, ele diz o seguinte, que o homem pode matar o corpo, mas nada pode fazer além disso, né? Não, Senhor. Mas que é para nós temermos a Deus, que além de matar o corpo, ainda põe a alma no inferno, né? Então nós devemos temer mais a Deus do que aos homens. Que os homens. Sim, porque os homens não podem salvar ninguém. Não podem salvar ninguém. Só Deus é que pode salvar. Exatamente. Um outro aspecto muito importante, irmã Fernanda, que eu tenho considerado e tenho visto, é o seguinte, é que a salvação do homem é uma salvação pessoal e não depende de pai, nem de mãe, nem de filhos, não é? Exatamente. Porque cada um faz a sua opção, a sua escolha, não é? Exatamente. Porque Deus deu ao homem livre arbítrio, quer dizer, liberdade de escolha, não é? Então nossos pais, ou nossos tios, nossos avós, nossos filhos não poderão jamais interferir ou nos impedir de seguir a Cristo. Exatamente. Não é verdade? Exatamente. Então, por esta razão, cada pessoa tem a sua liberdade de fazer a sua escolha, de seguir a Cristo ou não seguir a Cristo. Né? Exatamente, não me importei com ninguém, nem com famílias, nem com ninguém. E se eu tivesse o meu marido, ele também não se importava que eu fosse bem evangélico. Mas se eu tivesse, ele me importava com ele, primeiro a minha salvação, do que meus filhos, com o marido, com a mãe, com o meu pai, não. Porque Jesus, ele vê por todos, não é verdade? É verdade. Ele vê por todos. Então, se é por todos têm que estar só numa palavra. É claro. A palavra qual é? É a palavra da salvação. É o Evangelho de Jesus Cristo. Exato. A despeito do que a senhora acabou de falar, eu me lembrei de um versículo nas Escrituras Sagradas que o apóstolo São Pedro, a senhora sabe muito bem que São Pedro foi um dos apóstolos, um dos primeiros apóstolos de Jesus Cristo, não é? E um dos apóstolos mais íntimos de Jesus, porque dentre os 12 apóstolos, os 3 apóstolos mais íntimos foram Pedro, Tiago e João, não é? Pedro foi um dos discípulos mais ligados a Cristo. E depois João e Tiago, que eram irmãos, né? Filhos do mesmo pai Zebedeu, né? Então vejamos aqui o que o apóstolo São Pedro disse certa vez quando escreveu a sua primeira epístola aos estrangeiros e aos dispersos. Ele diz o seguinte, no versículo
18 do capítulo 1 da sua primeira epístola, ele diz o seguinte: sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebestes dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Exatamente. Então São Pedro faz-nos aqui vir à nossa memória, à nossa lembrança, o seguinte, é que nós fomos salvos não por prata ou ouro ou por coisas corruptíveis. É de graça. A nossa salvação não foi adquirida por preço de dólares, não é? Ou do marco alemão, ou de libras esterlinas, não. E nada de graça. por coisas que se corrompem, que perecem, não é? Mas ele disse que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, que por tradição nós recebemos dos nossos pais. Ora, nós nascemos, evidentemente, num lar onde nossos pais nos ensinaram aquilo que eles aprenderam também de seus pais, evidentemente. Mas, quando nós ouvimos agora a voz do Evangelho, a palavra de Deus, que é a verdade, então agora o nosso coraçãozinho tem que estar atento para esta verdade, não é? Porque enquanto nós estamos em trevas e que não tem nenhum raio de luz, nós continuamos em trevas porque não tem luz para nos clarear, né? Nos mostrar o caminho. Mas desde então em que aparece um raio de luz e que nos clareia e mostra-nos o caminho, né? Então evidentemente que não vamos desprezar a luz, né? É o que acontece, é o que acontece conosco, o que aconteceu conosco e o que continua acontecendo com muitas outras pessoas que estão submergidas na sua maneira de compreender as coisas e seguindo a tradição de seus pais que receberam, né? Mas, no entanto, o Evangelho de Cristo está sendo pregado de dia e de noite, não é? No rádio, na televisão, nos jornais, na imprensa, falada e escrita, não é? Por todos os meios de comunicação e também nas igrejas, né? O Evangelho de Cristo está sendo pregado. Muitos missionários, pastores, evangelistas, pregadores do Evangelho, Deus tem levantado na terra para que a sua palavra não esteja muda diante dos homens na terra, né? Para que a raça humana ouça a voz do Evangelho e seja salva. E foi o que aconteceu comigo e com a senhora. Nós aprendemos aquilo na casa de nossos pais. Mas agora, com a pregação do Evangelho, nós descobrimos a verdade. O Deus destampou os nossos olhos, né? Desvendou a nossa mente, iluminou o nosso coração e nos fez agora ver a verdade. Aleluia. Jesus Cristo, certa vez, ensinando os judeus, ele diz o seguinte: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que verdade é essa? O próprio Jesus. Porque ele é a verdade, né? Ele mesmo diz que todos aqueles que vieram antes dele são ladrões e salteadores, né? São ladrões e salteadores. Ladrões e salteadores de quê? De mente, de espírito, né? Assaltantes de coração. Mas ele diz que o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E foi o que ele fez. Agora eu pergunto à senhora, qual foi a outra pessoa que teve coragem de dar a sua vida pelas ovelhas? Foi Jesus. Ninguém mais teve coragem, só Jesus Cristo, não é? Só Jesus Cristo. Ele diz, mas eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E ele faz menção do mercenário, que o mercenário, ele vê o lobo vir, mas ele não vai defender a ovelha do lobo, porque o lobo vem, pega e carrega a ovelha, não é? Mas o pastor não, o pastor defende a sua ovelha. Então, nós como ovelhas de Cristo, perdidas e desgarradas, ele veio e nos defendeu do lobo, né? Aleluia. O lobo representa Satanás, né? Nós estávamos perdidos, né? Prestes a ser devorados pelo lobo, né? Mas veio Jesus Cristo com a sua vara de pastor e afugentou o diabo, né? E nos deu agora uma vitória maravilhosa. Perdoou os nossos pecados, escreveu o nosso nome no livro da vida. Por quê? Porque ele nos deu do seu Espírito. Exatamente, seu Espírito, glória a Jesus. É verdade. Eu me alegro muito na salvação de Cristo, irmã Fernanda.
E gostaria que toda a nossa gente, toda esta gente maravilhosa, esta comunidade portuguesa, cabo-verdiana e brasileira, aceitasse Cristo como Salvador e mudasse de rumo. Jesus Cristo se apresenta como sendo o caminho e a verdade e a vida, né? Ele diz, eu sou o caminho e a verdade e a vida. 3 grandes predicados que são próprios de Jesus Cristo, ou seja, peculiares. Peculiares quer dizer especiais de Cristo, totalmente dele, né? Caminho, verdade e vida. Cristo apresentou-se ao mundo como caminho, verdade e vida. Aleluia, glória a Deus. Quem mais se apresentou ao mundo como caminho, verdade e vida? Mais ninguém. Só Jesus. Só Jesus Cristo. Né? Ele é o caminho. Portanto, a alegria que a gente temos que ele é o caminho. É verdade. Portanto, nós estamos muito contentes com a sua presença aqui. Estamos muito gratos a Deus. E acreditamos que no outro programa a senhora também virá nos dizer mais alguma coisa, porque nós sabemos perfeitamente que se eu ou a senhora formos falar aqui para os nossos ouvintes, o tempo, 1 hora de programa não dá para nós dizermos aqui o que é que Jesus tem feito em nossas vidas. Uma das coisas importantes é a mudança que a gente sofre, não é, irmã? A mudança interior, não é? A coisa mais linda é o que a gente... E que nos faz ficar surpresa, irmã Fernanda, porque a gente vê que aquilo não é da gente mesmo, não é? A mudança é uma coisa que vem de Deus, não é? Glória a Deus. A senhora não sentiu uma mudança assim diferente na sua vida? Uma coisa da água para o vinho, não é? Uma transformação maravilhosa, não é? É tudo diferente, sim, pastor. Por exemplo, mesmo dinheiros e tudo rende. Por exemplo, eu era uma pessoa assim, não era nervosa, era uma... Agitada? Agitada, quer dizer, cheia de nervos, bem dizer, mas era assim triste. Mas eu depois, Nosso Senhor, assim que entrei no meu coração, eu lhe limpei tudo, que eu senti uma grande paz no meu coração e uma grande alegria. De repente estou na minha cama, fazendo cama e tudo, e sinto uma presença de Deus. Aquela alegria de Jesus Cristo. Glória a Deus. Glória a Deus, tem pastora. Portanto, este caminho que mais ninguém me tira até à minha morte, porque é isto é o meu caminho que Deus me destinou e está destinado a todos. Se alguém não quer, é porque não querem, porque Jesus, Ele quer todos para si, porque Ele queria todo o seu povo, é não é verdade? Mas Deus é grande que ainda pode salvar. É verdade. Irmã Fernanda, nós estamos muito agradecidos com a sua presença, que Deus te abençoe e te guarde. É verdade. Então, a paz do Senhor, Deus te abençoe. Sim, pastor. E nós contamos com a sua presença em outro programa, ok? Vemos se Deus quiser. Muito Amém, bem. Jesus. Bom, pela graça de Deus, nós acabamos de entrevistar a nossa querida irmã Fernanda Lopes, que o amigo telespectador tem já visto através da câmera de televisão, a irmã Fernanda dizer, expressar o que sente no seu coração de sua fé em Jesus, ou seja, dando testemunho de sua fé em Jesus. Inclusive, ela mencionou aqui 2 milagres de cura maravilhosa que ela recebera das mãos de Jesus Cristo. O primeiro milagre que Jesus fez na vida dela foi o da salvação. Esse é o maior milagre que Deus faz na vida do pecador, é a salvação. O segundo milagre foi a cura da hemorragia que ela sofreu no nariz e que derramava sangue copiosamente, como você acabou de ouvir. E o outro milagre foi a cura dos seus pés, que era uma enfermidade que ela não conseguia adquirir cura por outros meios. Mas no dia em que nós oramos por ela, então Jesus a curou. Glória a Deus. E eu quero aproveitar o tempo que ainda temos para ler uma passagem bíblica para o nosso deleite espiritual. E nós convidamos a você, amigo telespectador, para abrir também a sua Bíblia juntamente conosco, para lermos a palavra de Deus. A palavra de Deus é exatamente a base para despertar a nossa fé. Pois a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Às vezes nós pensamos que a nossa fé é despertada
quando fazemos um bom passeio e que relaxamos a nossa mente ou os músculos, ou que temos os problemas resolvidos. Não, a fé não vem através destas coisas. A fé, para crermos em Cristo como nosso Salvador, ela vem através do ouvir, e o ouvir a palavra de Deus, pois é assim que nos ensina as Escrituras. E para que a sua fé seja despertada juntamente com a minha, muito mais ainda, é que nós convidamos você ou a senhora para lermos a palavra de Deus juntamente. Então abra sua Bíblia no Evangelho de São Marcos, capítulo 7. Evangelho de São Marcos, capítulo 7, versículo 24 ao versículo 30. Vamos ler aqui um episódio de 2000 anos atrás, um acontecimento milenar, ou milenares, por que não dizer? Pois se já faz quase 2000 anos, então já não é 1000 anos, mas 2000 anos, não é? Então vejamos aqui o que diz a palavra de Deus acerca da mulher cananeia. E levantando-se dali, foi para os termos de Tiro e de Sidom. E entrando numa casa, não queria que alguém o soubesse, mas não pôde esconder-se, porque uma mulher cuja filha tinha um espírito imundo, ouvindo falar dele, foi e lançou-se aos seus pés. E esta mulher era grega, cirofenícia de nação, e rogava-lhe que expulsasse de sua filha o demônio. Mas Jesus disse-lhe: deixa primeiro saciar os filhos, porque não convém tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, respondeu e disse-lhe: sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem debaixo da mesa as migalhas dos filhos. Então ele disse-lhe: por essa palavra, vai, o demônio já saiu de tua filha. E indo ela para sua casa, achou a filha deitada sobre a cama, e que o demônio já tinha saído. Amém. Tenhamos aqui duas palavras de oração ao Senhor nosso Deus, rapidamente. Senhor Jesus Cristo, autor e consumador da fé, Tu tens nos dado, Senhor, esta palavra para nossa meditação e para deleite da nossa alma. Pai Santo, dá-nos agora a palavra, o alimento espiritual para a nossa vida inteira. Senhor, porque nada temos de nós mesmos, mas Tu tens a palavra, Senhor. Dá-nos a palavra para nós e para os nossos queridos ouvintes, telespectadores. Em nome de Jesus, ó Deus, nós oramos. Amém. Prezados amigos, como sempre, o Senhor Jesus Cristo, o homem notável, o homem dos assombros, ou seja, das maravilhas, o homem dos milagres, o homem que sabe fazer milagres. Só Jesus Cristo sabe fazer milagre. Você sabe o que é um milagre? Milagre é tudo aquilo que contraria a lei natural, da lei física para a lei sobrenatural. Mas Deus, na pessoa de seu Filho Jesus Cristo, na terra, no mundo entre os homens, manifestou a sua glória, fazendo maravilhas, curando os enfermos, libertando os oprimidos do diabo, ressuscitando mortos, dando vista aos cegos, purificando os leprosos, enfim, curando os coxos, curando cancerosos, cardíacos, libertando também os oprimidos de mente, os epilépticos, os lunáticos e toda a sorte de moléstias. Pois no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, tanto nos Evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, nós encontramos passagens bíblicas que nos dizem o seguinte, que aonde Jesus Cristo chegava, ali ele fazia o bem, curando a todos os oprimidos do diabo. E desta feita, prezado amigo, o evangelista São Marcos, ele nos traz aqui, neste momento, ao nosso alcance, ao nosso conhecimento, uma obra maravilhosa que Jesus Cristo fez.
lá do outro lado do mar da Galileia, lá numa região cirofenícia, Tiro e Sidom. Era uma região onde habitavam os gentios. Jesus saíra dos termos dos judeus, depois que os judeus também já não lhe recebiam, pois o Senhor Jesus também foi desprezado pelos judeus. Mas agora, como eles não aceitaram Jesus Cristo resolveu atravessar o mar da Galileia e, chegando naquelas regiões gentílicas, ele foi para lá aproveitar em levar a palavra do Reino de Deus, mas também a título de descansar um pouquinho, pois ele andava realmente exausto com os seus discípulos, pregando o evangelho nas aldeias, nas cidades, nas povoações e, enfim, por todas as partes onde eles caminhavam. Mas diz aqui o texto sagrado, prezados amigos, que o Senhor Jesus Cristo, ao chegar naquelas partes, nos termos de Tiro e de Sidom, entrando numa casa, não queria que ninguém soubesse que ele estava ali, mas ele não pôde esconder-se. Você já imaginou, amigo ouvinte, como ninguém pode esconder uma luz? A Bíblia Sagrada, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele diz que ninguém pode esconder uma luz debaixo do alqueire, ou seja, debaixo de uma mesa. Mas se colocar a luz no velador, em cima, no teto da casa, então a luz ilumina toda a casa e todos que estão ali dentro daquele ambiente são iluminados por aquela luz que resplandece. Da mesma forma, Cristo é a luz. Ele mesmo diz: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Glória a Deus. Você, prezado amigo, tem essa experiência maravilhosa de andar na luz? Você, por exemplo, anda na luz? Você tem convicção disto? Se você anda na luz, você não tropeça. Mas se você ainda não anda na luz, se você ainda não foi alcançado por essa luz maravilhosa, então você anda tropeçando. Mas Cristo Jesus, como a luz do mundo, ele está pronto a clarear teu caminho, a iluminar teu coração, a tua mente e mostrar para você o rumo certo. Que rumo? O rumo da salvação, o rumo que você poderá seguir e encontrar a porta da salvação. E essa porta da salvação é Ele próprio, o Cristo, o Salvador do mundo. Quando Jesus entrou naquela casa, Ele não pôde esconder-se. Sabe por quê? Porque a sua fama era notória. E onde Jesus entrava, ali algo de maravilhoso acontecia. E uma daquelas mulheres, chamada mulher cananeia, a Bíblia não diz o nome dela, não menciona, nós não sabemos do nome daquela mulher, mas diz somente que ela era cananeia. Por que cananeia? Porque ela nasceu exatamente nas regiões dos cananeus. Então, ela era chamada cananeia. Muito bem, mas aquela mulher, ao saber que Jesus entrara naquela casa, ela correu e, chegando-se aos pés de Jesus, prostrou-se aos pés de Jesus e rogava-lhe muito, dizendo que expulsasse da sua filha o demônio, pois a sua filha, ela sofria de opressão demoníaca. É de admirar a Bíblia mencionar aqui a filha de uma mulher que estava endemoninhada. Isso para nós pode ser alguma surpresa, para Jesus não, mas para nós sim. Mas agora perguntamos a nós mesmos, como é que uma criança pode ser atacada por um demônio? Isso é uma coisa fora do normal, fora do comum? Uma criança? Uma pessoa inocente? Como é que uma pessoa inocente pode ser atacada por um demônio? Ora, prezado amigo, todos nós somos pecadores de natureza, não é verdade? A Bíblia Sagrada menciona que nós herdamos de nossos pais Adão e Eva uma herança miserável, o pecado. E, portanto, somos pecadores de natureza.
Consequentemente, estamos com uma porta aberta para os demônios enquanto não conhecemos a Cristo. E a Bíblia menciona também que nós somos um templo, somos uma casa. E dentro de nós tem que habitar alguém, ou Deus ou o diabo. Examine, pois, a sua vida agora e veja quem é que habita em você. Quem é o morador da sua casa, do seu templo, do seu corpo. Se é Deus ou se é um demônio. Jesus Cristo, certa vez, falando aos judeus, ele diz o seguinte: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se o Filho, pois, vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Os judeus ficaram escandalizados quando o Senhor Jesus falou tais palavras, porque eles se achavam como filhos de Deus, por serem filhos de Abraão, filhos legítimos de o pai de uma nação. Mas isso não satisfazia a Deus. O que satisfazia a Deus era que o seu povo judeu, povo peculiar, filhos de Abraão, crescem nele e crescem no seu Filho Jesus Cristo, que havia sido enviado para a salvação do mundo, primeiramente dos judeus e depois dos gregos, gentílicos, etc., brasileiros, portugueses, soviéticos, japoneses, franceses, etc. Mas esta mulher, sua filha, era endemoniada. Mas por que um demônio ataca uma criança? Meus amigos, neste programa, neste curto espaço de tempo, é-nos impossível descrever e vos explicar todas as causas pelas quais um demônio se apossa de uma criança. Mas é verdade. O mundo está minado de demônios. E nós vemos atualmente, meus amigos, também crianças endemoninhadas. E que parecem boas crianças, mas na verdade elas estão endemoninhadas. Carentes também de uma libertação. E seus pais não sabem disso. Acham que tudo isso é normal, que acontece na vida de uma criança. Vocês querem ver, por exemplo, uma das coisas que marca muito a presença de um demônio na vida de uma criança? Por exemplo, as jovens teenagers. Uma criança de 9 anos de idade, grávida. Você não acha isso uma coisa fora do normal? Uma mãe solteira com 9 anos de idade, 10 anos de idade, 12 anos de idade, 13 anos de idade. Sabe o que é isso, prezado amigo? Operação do diabo. O mundo jaz no maligno. Mas sabe por que acontece também estas coisas, prezado amigo? Porque você e muitos outros pais e muitas outras mães têm desprezado o melhor, desprezado Cristo, desprezado a leitura da Bíblia em sua própria casa. A leitura da palavra de Deus, queridos amigos, faz um bem extraordinário à sua própria casa, à sua própria família. Há uns tempos atrás, neste país, a palavra de Deus era lida até mesmo nas escolas. E enquanto a Bíblia Sagrada era lida nas escolas, antes que começassem o período escolar, a primeira aula do dia, e ao findar também era lida a palavra de Deus e feita uma oração, a corrupção era muito menor do que hoje. Não haviam tantos casos de crimes e drogas como se vê nos dias de hoje. Por quê? Porque a palavra de Deus estava predominando e dominando em cada lar, através da leitura que era feita nas escolas e nos órgãos públicos, porque era obrigatória a leitura da palavra de Deus. Mas o desprezo que a raça humana, o gênero humano, tem dado à palavra de Deus, tem sido a causa de tais casos terríveis, de possessões demoníacas. Você sabe que os demônios povoam os ares e a terra e o mar? Pois a Bíblia Sagrada nos apresenta tantos testemunhos e tantos ensinamentos acerca destas verdades. Os espíritos maus povoam a terra, povoam o espaço e também as águas.
Meus amados, queridos amigos, é hora de despertar do sono, como diz São Paulo na sua epístola aos Romanos, no capítulo 13. O momento é chegado de nós voltarmos as nossas vistas para Cristo somente e aceitar a sua palavra como regra de fé e prática da nossa vida espiritual e também terrena, é claro. Se nós dermos lugar a Deus para o domínio da nossa vida em todos os seus aspectos, vida humana, social, profissional, então Deus terá o maior prazer de nos dirigir e nos conduzir por um caminho saudável, um caminho de paz, um caminho de satisfação, de alegria, de segurança, um caminho onde nós encontramos realmente todas as condições melhores para o nosso viver aqui na terra. Pois Deus nos ama, e tanto prova que nos amou, que deu o seu Filho unigênito para a salvação de todo aquele que nele crê. Aquela mulher cananeia, prezado amigo, tinha sua filha endemoninhada. E sem dúvida alguma ela já tinha recorrido os feiticeiros, os benzedores, aqueles que usam cartas de baralho ou qualquer outro tipo de espiritismo, de bruxaria, para adivinhações ou para tirar espíritos, etc. Mas nenhum feiticeiro tira espírito, nenhum bruxo tira espírito. Só o poder da palavra de Jesus Cristo é que pode expulsar um demônio. Aquela mulher, ao procurar o Senhor Jesus Cristo, rogava-lhe e dizia: a minha filha está miseravelmente endemoniada, rogo-te que socorra a minha filha. Jesus disse para aquela mulher: não é lícito pegar no pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Por que Jesus disse aquela palavra para aquela mulher? Sim, porque ele era judeu e veio para os judeus. A salvação veio primeiramente para os judeus. Mas ele falou tais palavras à mulher porque naquele tempo, querido amigo, prezado telespectador, os judeus chamavam os gentios de cães. E por isso Jesus também não fugiu à regra e disse-lhe: não é lícito, não é de direito pegar no pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Mas a mulher, ao invés de se encolerizar ou se aborrecer com o mestre, ela adorou o Senhor e disse: sim, Senhor, eu reconheço isto. Mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Jesus, admirando-se da fé e da humildade daquela mulher, disse-lhe: grande é a tua fé, mulher, e seja feito como tu queres. O demônio já saiu da tua filha, vai em paz. Glória a Jesus. Observemos que só a palavra do Senhor Jesus Cristo, querido amigo, é suficiente e poderosa para expulsar demônios, para expulsar enfermidades, para expulsar qualquer tipo de mal do ser humano. E nós vemos nos dias atuais a nossa juventude, nossos filhos, uns mais e outros menos, muitas crianças endemoninhadas por aí. Mas por que razão? Porque nós mesmo temos desprezado a palavra de Deus. Mas eu te aconselho, leia a sua Bíblia em sua casa, não perca tempo, querido amigo. A palavra de Deus é fonte de salvação, fonte de luz, fonte de conhecimento. Ela clareia o teu caminho, ela iluminará o teu coração. Examine as Escrituras Sagradas. Certa vez o Senhor Jesus pregou dizendo: examinai as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Como é que nós podemos ouvir algo de Jesus se não abrirmos a nossa Bíblia para examinar? Não perca tempo. Você talvez lê muitos livros por aí, talvez até revistas pornográficas, não sei, mas muita gente se dá a ocupação de ler até jornais e revistas pornográficas. Mas deixe essas coisas de lado, faça um tempo e leia as Escrituras, procure a Bíblia Sagrada, compre uma Bíblia, adquira uma Bíblia, ponha dentro da sua casa, mas não fechada dentro de uma gaveta, mas abra a sua Bíblia, faça todo o possível de ler essa Bíblia como quem está com fome de pão e com sede de água, e você verá a mudança na sua vida, na sua casa, na sua família, pois Deus terá o maior prazer de que você se aproprie dessa verdade.
A palavra de Deus é a verdade, o evangelho é a verdade, e Deus quer que você chegue ao conhecimento da verdade através das escrituras sagradas. Assim como Jesus libertou aquela criança endemoninhada, ele está pronto também a libertar seu filho ou sua filha. E se você sofre de insônias, de perturbações mentais, de visões, se você anda perturbado, nervoso ou neurótico, olha, venha a Cristo sem tardança. Nós temos nossas reuniões evangélicas de oração e libertação por todos os oprimidos do diabo e orando pelos enfermos de qualquer espécie. Você procure a 844 a Kushner Avenue, nos dias de domingo e quarta-feira.